Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre dessa semana. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho com água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois nós já vamos começar o nosso plantão de oração. Vou pedindo também para que todos elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize a dar início em mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa o nosso trabalho com uma mensagem de preparação do ambiente. E a gente está estudando o livro Fonte Viva pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico, e nós estamos estudando de forma sequenciada, e hoje é a lição de número 153, e tem como título Ouçamos. Então vamos ver o que a lição nos traz. Então está escrito assim: ouçamos. E logo o chamou. Marcos, capítulo 1, versículo 20. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir-lhe significado mais amplo. Em cada situação do caminho, é possível registrar o chamamento celeste. No templo familiar, onde surgem problemas difíceis, ante o companheiro desconhecido que pede cooperação, à frente do adversário que espera entendimento e tolerância, ao pé do enfermo que aguarda assistência e carinho, à face do ignorante que reclama socorro e ensinamento, junto à criança que roga bondade e compreensão. Por onde formos, Jesus, mestre silencioso, nos chama ao testemunho da lição que aprendemos. Nas menores experiências, no trabalho ou no lazer, no lar ou na via pública, eis que nos convida ao exercício incessante do bem. Nesse sentido, o discípulo do Evangelho encontra no mundo o santuário de sua fé e na humanidade a sua própria família. Assinalando, pois, a norma cristã como inspiração para todas as lides cotidianas, ouçamos a palavra do Senhor em todos os ângulos do caminho, procurando segui-lo com invariável fidelidade, hoje e sempre. Olha que lição maravilhosa, né? Então ele está pedindo para que a gente ouça os pedidos de Jesus, porque em qualquer lugar que nós estejamos, Jesus está ali, está pedindo, né? Está nos chamando para que a gente possa entender, né, que sempre há um momento de auxiliar, sempre há um momento de ajudar, não é? Sempre há uma palavra amiga, uma palavra de conforto para todos que estão trilhando ali no caminho conosco, que às vezes a gente nem conhece, não é? Então, como ele falou aqui, né, é uma forma alusiva, né, ao encontro do Senhor. E a gente pode interpretar simplesmente como sendo um apelo de Cristo chamando para o ministério religioso, para que a gente fale, né, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, porque às vezes os nossos irmãos estão tão atribulados nas coisas da vida que às vezes eles não se dão conta de que a vida está aí fluindo e ela sempre nos dá uma oportunidade para que nós possamos auxiliar, mesmo que nós estejamos sofrendo por alguma coisa, mas a gente sempre pode ter aquela fé firme e raciocinada e entender que tudo passa e que a gente, no estado que estejamos, a gente pode sim, né, auxiliar, dar uma palavra amiga, né, estender a mão àquele que está mais necessitado que nós, né?
e que a gente possa entender que Cristo está ali nos auxiliando. Tudo bem, você não está bem, mas isso não é motivo para que você trate as pessoas ruim ou que você não ouça o irmão, porque se a gente for analisar, sempre tem alguém pior do que a gente, por pior da situação, não é? Então, e às vezes tem também aqueles que ainda não entendeu os ensinamentos de Cristo e que reclama por tudo. Por quê? Porque ele ignora os ensinamentos de Cristo, não é? Ele ignora esses ensinamentos e ele sempre está clamando por socorro para que alguém lhe ensine alguma coisa. E nós, quando a gente segue a doutrina, que a gente já entendeu que a doutrina é o esclarecimento, que nós somos todos criatura do Criador, nós somos todos irmãos em Cristo e que nós podemos sim auxiliar um ao outro, mesmo que você não esteja bem, não é? Você pode sim dar uma palavra amiga, escutar uma pessoa que está mais aflito que você, né? Estender a mão para aquele mais necessitado, né? Dizer a ele que Deus nos ama incondicional e ele quer que a gente vença os nossos percalços da vida, porque não é fácil. Todos nós que estamos aqui na face da terra, a gente, né, passa por tribulações, por sofrimento, porque isso já foi, a doutrina já nos esclareceu que o nosso mundo é um mundo de provas e expiação, que todos nós aqui sofremos, independente da condição financeira, condição física, independente de qualquer condição, todos nós vamos passar por perrengue, como diz o povo hoje em dia. Mas se a gente tiver aquela fé raciocinada, entender que Deus está sempre nos auxiliando, a gente vai conseguir passar essas aflições bem. Como diz a doutrina, que ela nos ensina a sofrer bem. E ela disse que a dor, ela é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Você sofre se você quiser. Porque se você entendeu que Deus e Jesus não abandonam ninguém e que eles estão ali sempre para nos auxiliar, você vai conseguir passar, por pior que seja esse sofrimento de doença, de dor, você vai conseguir passar. Porque todos os ensinamentos que a doutrina nos revela, nos esclarece, ele diz que a gente vai passar, porque esse mundo é um mundo onde impera a maldade. E é o nosso mundo de prova e expiação. Nós não viemos aqui a passeio. Nós viemos para poder nos depurar, nos melhorarmos. E a gente só vai nos melhorarmos se a gente conseguir tentar passar o melhor de nós, né? Uma caridade, uma palavra amiga, uma bondade que a gente faça ao outro, mesmo quando a gente se vê e fala, oh meu Deus, eu não aguento mais esse sofrimento, mas você ainda pode auxiliar, porque a gente tem vários exemplos aí, não é? Nós temos o gigante deitado que ele não conseguia nem levantar, mas ele conseguia levar uma palavra amiga para aquele que está sofrendo, não é? Para aquele que está numa situação pior. Porque se a gente for analisar o nosso caso, existe gente pior do que nós. E nós, graças a Deus, já temos o entendimento da doutrina espírita, que ela nos esclarece e ela nos consola, dizendo que tudo que nós estamos passando de tribulação não é castigo de Deus. E isso foi nós que escolhemos no nosso processo reencarnatório, que a gente quis passar por essas provas. E a gente falou que nós vamos ser vencedor. Então a gente tem que ter aquela fé raciocinada em Deus e Jesus, que não nos abandona nunca e que a gente vai sim conseguir. Porque Chico, né, o nosso, né, o exemplo também, né, que passou aqui conosco na Terra, ele disse que tudo passa. A dor passa, né? A felicidade também passa. Por quê? Porque aqui nós estamos, vamos dizer assim, na nossa escola maior, a escola da vida, que a gente tem que sair diplomado, saber entender um ao outro, para que a gente possa voltar para a verdadeira vida, que é no plano espiritual, bem, entendendo que todos nós somos irmãos, todos nós somos aprendizes, que nós estamos aqui para nos melhorar, mas melhorarmos em moral, né? Para entender que nós precisamos sim auxiliar, que ninguém é tão pobre que não possa doar nada de si, uma palavra amiga, um conselho,
ou escutar uma pessoa que está em aflição, porque talvez ela não entendeu ainda os ensinamentos de Jesus. Ela não entendeu que tudo que se passa conosco são consequência das nossas próprias ações, dessa vida ou de vidas passadas, e que a gente está aqui justamente para isso, para nos melhorar. Então é o que ele fala aqui, ó, que todos nós, né, podemos auxiliar, nós podemos dar um significado mais amplo, né, para que o que Jesus pediu para nós, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E que Deus, ele não desampara ninguém, não é? E ele fala aqui, ó, até aquele companheiro que a gente desconhece, a gente pode auxiliar, não é? Porque o mérito está nisso, auxiliar a todos, independente e não querer nada em troca. Porque como a lição nos falou, ó, e logo o chamou. Então quer dizer, todos nós somos chamados a fazer o bem, a servir, a entender que esta não é a nossa verdadeira vida. Nós estamos aqui só de passagem para que a gente possa nos melhorar, né? Nos evoluir em moral, entendendo que todos nós somos irmãos em Cristo e nós precisamos sim, quando voltar para casa, bem, entendendo que a nossa estadia aqui no plano Terra, ela foi proveitosa. A gente não sucumbiu, não criou mais dívidas, não é? Como a lição aqui fala, né? Que a norma cristã, ela dá aquela inspiração, né? Para que todos nós, nas nossas lides cotidianas, a gente saiba ouvir a palavra do Senhor em todos os ângulos e procurar seguir e entender que o que Ele quer, a nossa fidelidade, que nós entendamos o que Ele quer de nós. Ele não quer que a gente fique pagando promessas aí que vai te fazer sacrificar o corpo físico. Não, ele quer que você, o que faça? O que ele pediu para nós, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Faça o bem sem olhar a quem. É isso que ele quer. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Que você conseguir amar o próximo como a você mesmo, você não vai desejar coisa ruim para ele. É aí que nós precisamos evoluir, entender que nós precisamos, não é, caminhar junto, porque nós todos estamos aí no caminho da evolução. Mas a gente entende que cada um tem o seu tempo. Não é todo mundo também que entende. Principalmente aquele que não tem o entendimento da doutrina espírita, não entende que nós somos espíritos eternos, que nós estamos aqui, né, vivendo num corpo de carne para que a gente possa evoluir, porque nós precisamos voltar para casa mais tarde. Aqui é nossa escola para que a gente possa nos depurar e voltar melhor para casa, né? Então é isso que a lição fala para nós, que a gente precisa ouvir o chamamento de Cristo, para que a gente possa participar da seara do Mestre. E como é que nós vamos participar dessa seara? Auxiliando, entendendo os seus ensinamentos, colocando em prática no nosso dia a dia. Porque Cristo, ele veio nos ensinar o amor. Ele diz que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, se a gente tiver amor, se a gente tiver a fé raciocinada e entender que todos nós somos irmãos em Cristo e que nós estamos no corpo de carne para evoluir, que uma hora a gente vai precisar deixar esse corpo de carne e vai passar para o outro lado. Entender que a morte não é essa coisa feia que a gente sempre foi incutido a pensar. Não, a morte é aquela passagem para a verdadeira vida, onde nós precisamos estar bem, não é? Ir, né? Estar pronto também, porque assim como a gente nos prepara para nascer, né? Quando a gente está ali esperando um filho, a gente não faz aquele enxovalzinho, vai preparando as coisas, a gente fica alegre. A gente também tem que se preparar para a nossa partida, porque a morte é só a passagem para outra vida, onde nós não precisamos mais do nosso corpo físico, não é? E a gente vai levar só o que a gente conseguiu angariar de sentimentos.
E a gente espera que a gente tenha conseguido sentimentos nobres, como o amor, o perdão, a tolerância. Não é? Isso que nós vamos levar, porque a gente não vai levar nada de material, nem o nosso corpo nós vamos levar, porque Jesus ele falou quando estava aqui na Terra que o nosso corpo ele veio do pó e do pó ele vai voltar. Então, ele está aqui nos servindo vamos dizer assim, de abrigo para que nós possamos, né, fazer essa nossa estadia aqui na Terra e nos aperfeiçoar, nos melhorar. E por isso a gente precisa ouvir, né, o chamamento de Jesus para auxiliar nesse ministério da seara dele, né, auxiliando a todos, sendo caridoso, tendo a fé raciocinada, para que você possa entender os ensinamentos de Jesus e colocar em prática no seu dia a dia. E é isso que a lição está pedindo aqui, para que a gente, ante a todas as adversidades da vida, que a gente saiba dar uma palavra amiga, dar um carinho, auxiliar o próximo. É isso que a lição está falando, não é? Porque Jesus, né, o nosso mestre silencioso, ele nos chama ao testemunho da lição que nós aprendemos. O que nós aprendemos com seus ensinamentos? Que ele só pediu para quê? Para que a gente, né, ame uns aos outros, amar ao seu próximo como a ti mesmo, faça o bem sem olhar a quem. É esse o entendimento que eu tive dessa lição. Então vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos pedindo às equipes de fluidificação que, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, vamos fluidificando essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das cadeias, né, das escolas, das instituições, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, a Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para o caderninho, para a caixa azul, né, dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu tenho a minha listinha aqui, que nós vamos pedindo em especial para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha,
Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Jorge Lourenço, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barro Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freitas, Simone Porto, Wilson Luiz de Oliveira, Volney Barbosa de Paula, e também para minha prima Sandra, que se encontra hospitalizada, se encontra na UTI do Hospital São Mateus, que a espiritualidade amiga e benfeitora e a equipe do Dr. Bezerra de Menezes possa auxiliar os médicos para que eles possam fazer o que for melhor para a minha prima, para a nossa irmã e para todos esses que a gente citou o nome, e também para aqueles que se encontram se recuperando nas suas casas ou num leito de hospital, para que eles fiquem firmes na fé e consigam auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos pedindo também para o Caderno dos Desencarnados, para que a espiritualidade amiga e benfeitora receba todos com muito carinho e amor, para que eles tenham um despertar tranquilo e sereno e que possa, continuar a sua evolução no plano espiritual, aceitando essa nova situação, entendendo que agora o caminho é se desligar completamente do plano Terra e evoluir. Vamos também pedindo a higienização no lar para todos os tratamentos da nossa casa. Vamos também pedindo para o Caderno dos Dependentes Químico, para que nossa Mãe Santíssima envolva a todos com seu manto sagrado, para que eles consigam, se desvencilhar desse vício. E vamos também pedindo para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, para que todos possam ter fé, e amor e colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para que eles possam auxiliar no seu próprio tratamento. E também vamos pedindo para todas as sintonias dos nossos alunos, dos nossos trabalhadores e dos nossos assistidos que estão fazendo agora conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos que agora estamos recebendo, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esse medicamento com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração. E eu convido a todos que estão nessa live para encerrar comigo, agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, esses lenitivos para que a gente possa continuar a nossa missão aqui na Terra. Então, vamos encerrando com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente finaliza o nosso plantão de oração dessa semana, agradecendo a todos que estão nessa live, agradecendo também aqueles que virão mais tarde, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos e contamos com vocês na próxima semana, neste mesmo dia, nesse mesmo horário, para que a gente possa fazer novamente mais um plantão de oração, Lembrando que nós estamos entrando no mês de outubro, já estamos praticamente no fim do ano, então que Deus possa abençoar a todos, e até a semana que vem, se Deus permitir. Fiquem com Ele.